Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Ananda e hoje eu vou apresentar para vocês duas aulas referentes à primeira e à segunda semana do PET 5 do sétimo ano. A primeira aula vamos falar sobre porcentagem. Bom, mas o que é a porcentagem? A porcentagem consiste em escrever determinado valor na forma de uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, como que a gente representa, por exemplo, 10%? A gente pode representar ele como sendo 10 sobre 100 e dividindo esse valor, dividindo 10 por 100, nós encontramos 0,1. Ou seja, uma porcentagem ela pode ser escrita de três formas diferentes. Como a sua forma, usando o símbolo da porcentagem, na forma fracionária, onde o denominador é sempre igual a 100 e o nosso numerador é referente à porcentagem que estamos trabalhando, e na sua forma decimal, que é pegar o valor da nossa porcentagem e dividir por 100 e a gente acha esse valor. 43%, então, como ficaria? 43% é igual a 43 sobre 100, que é igual a 0,43, que a gente encontra também dividindo 43 por 100. De modo geral, qualquer porcentagem, a gente escreve ela da forma x sobre 100. Isso é igual a x%, que é o que está representado aqui. Para calcularmos uma porcentagem de um número, devemos ter como referência um determinado valor. Porque, por exemplo, a gente não calcula porcentagem só 10%, a gente não calcula 43%, a gente calcula uma porcentagem em cima de algum valor. Nesses exemplos aqui que eu coloquei para vocês, temos na letra A, 43% de 1.000 é igual a 430. Na letra B, 43% de 100 é igual a 43. Vocês estão vendo que a gente está trabalhando nos dois casos com 43%, mas os resultados são assim, os resultados têm diferenças muito significantes. Então, a gente precisa do nosso valor de referência para achar o resultado que a gente quer, para achar o resultado correto. No caso da letra A, a gente está calculando 43% de 1.000. Então, o nosso valor de referência nesse caso é 1.000. 43% de 100, que é o caso da letra B, a gente está usando como referência o 100. O 100 é o nosso valor de referência. Bom, mas como que a gente acha esses resultados? Como que a gente calcula a porcentagem? A operação envolvida no cálculo da porcentagem de um número é a multiplicação. Então, como que a gente calcula 43% de 1.000? A gente já sabe que é 430. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses 43% por 1.000, que é o caso desse primeiro caso aqui. 43% por 1.000. Mas como que a gente resolve isso? A gente substitui o 43% por sua forma fracionária ou por sua forma decimal, que é o que acabamos de ver. Então, vai ficar 43 vezes 1.000, que isso é igual a 43 sobre 100 vezes 1.000. Resolvendo essa multiplicação, 43 vezes 1.000, nós ficamos com 43.000 sobre 100, e isso é igual a 430. Agora, vamos lá fazer a letra B junto comigo? Então, vamos lá. 57% de 500. Primeiro, a gente multiplica esses dois valores, 57% vezes 500. Mas a gente vai ter que substituir esse 57% por uma das duas formas que a gente viu. Substituindo pela forma de fração, vai ficar 57 sobre 100 vezes 500. Isso vai dar 28.500 sobre 100, que é multiplicando 57 vezes 500. E a gente vai encontrar 285. A gente pode também usar a nossa forma decimal para 57%. Só que a única diferença será que nesse segundo passo aqui, ao invés da gente resolver 57 vezes 500 primeiro, a gente vai resolver essa divisão como foi feito no exemplo anterior. E assim, nós vamos ficar com 57 dividido por 100 é igual a 0,57. Agora a gente multiplica por 500 e a gente encontra o mesmo valor, 285. Quando a gente está trabalhando com problemas relacionados à porcentagem,
dificilmente a gente vai encontrar problemas diretos e simples, como os exemplos que eu passei anteriormente. Dificilmente você vai encontrar um probleminha que vai te pedir para calcular tantos por cento em cima de um determinado valor e só isso. Geralmente esses exercícios vão vir em forma de probleminhas. E esses probleminhas podem conter alguns termos que vão se tratar de uma mesma coisa, que vão estar pedindo a mesma coisa, só que ditas de formas diferentes. E é muito bom que a gente trabalhe esses sinônimos de acréscimo e sinônimos de desconto. Por quê? Esses termos, acréscimo e desconto, são termos comuns de se encontrar nesse tipo de problema. Quando a gente vai falando de acréscimo de porcentagem, a gente sempre vai estar somando uma porcentagem que a gente vai encontrar sobre o nosso valor de referência. Quando a gente está falando de desconto, a gente está falando de subtrair a porcentagem que a gente encontrou no nosso valor de referência. E esses são alguns termos que podem vir substituindo esses termos acréscimo e desconto. Por exemplo, alguns sinônimos de acréscimo é ampliar, aumentar, acumular. E alguns sinônimos de desconto que a gente pode encontrar é deduzir, abater ou diminuir. Existem outros sinônimos, mas é importante que vocês leiam e releiam os problemas para vocês conseguirem interpretar o que o exercício está pedindo. Vamos lá para os exemplos. Exemplo número 1. André pagava R$ 1.500 de aluguel, porém, em seu contrato há uma cláusula dizendo que após um ano, esse valor sofrerá um reajuste de 11%. Qual será o novo valor do aluguel? Bom, vamos pensar aqui. Ele pagava R$ 1.500 de aluguel. Se ele vai sofrer um reajuste após um ano, a gente já pode deduzir que esse reajuste vai ser para mais, vai ser um acréscimo de 11%. Por quê? Nesse caso, a gente está se tratando de aluguel, e aluguel de imóveis, né? E dificilmente ou nunca isso vai acontecer de após um ano o valor do seu aluguel diminuir, ao invés de aumentar. Então, o que a gente está querendo, o novo valor do aluguel do André vai ser R$ 1.500 mais 11% de R$ 1.500. É o valor que a gente está querendo encontrar. Bom, mas antes de realizar essa soma, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar quanto é 11% de 1.500. E como que a gente faz isso? Usando a multiplicação. Primeiro, a gente multiplica 11% por 1.500, substituindo 11% pela sua forma de fração, que vai ficar 11 sobre 100 vezes 1.500. Resolvendo 11 vezes 1.500, a gente tem 16.500 sobre 100. Ou a gente pode utilizar também a nossa forma decimal, dividindo 11 por 100, e a gente vai encontrar 0,11 vezes 1.500. Das duas formas de resolver, vai a critério de vocês, a forma que vocês acharem mais fácil. A gente vai chegar no mesmo valor, que vai dar 165. Acabou o nosso problema? Não acabou o nosso problema. A gente está querendo procurar o novo valor que o André vai pagar no seu aluguel após esse reajuste de 11%. Agora a gente sabe quanto é 11% de 1.500. Agora a gente tem que vir nessa operação aqui de cima e substituir o valor que a gente achou. Assim, nós vamos ficar que R$ 1.500 mais R$ 165, que foi o valor que a gente encontrou para 11% de 1.500, é igual a 1.665, que é o valor que nós estamos procurando, que é do novo valor do aluguel que o André vai pagar após um ano, com esse reajuste de 11%. Agora vamos para um segundo exemplo. Ao comprar um produto que custava R$ 1.800, Bento obteve um desconto de 15%. Quanto ele pagou pelo produto? Bom, se o Bento recebeu um desconto, isso quer dizer que nós vamos subtrair 15% de 1.800 no nosso valor de referência, que nesse caso é 1.800. Então, o que a gente precisa encontrar o que a gente precisa resolver, né, para encontrar o valor do produto que ele pagou, é essa subtração aqui.
Primeiro, a gente precisa achar quanto é 15% de 1.800. A gente repete aquele processo que a gente fez. Nós vamos multiplicar 15% vezes 1.800, substituindo o 15% por uma das suas duas formas possíveis. Ou na forma de fração, que vai ficar 15 sobre 100 vezes 1.800, ou pela forma de número decimal, que é, nesse caso aqui, que vai ficar 0,15 vezes 1.800. A gente vai encontrar 270. Bom, agora a gente precisa substituir esse valor na operação de cima, nessa subtração aqui, para encontrar o que o exercício está pedindo. Então, vai ficar R$ 1.800 menos R$ 270 igual a R$ 1.530, que é o valor que Bento pagou pelo produto após receber o seu desconto. Agora nós vamos falar de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, que é o assunto da segunda semana do PET 5, do 7º ano. Nós vamos começar falando dessas grandezas analisando duas situações. Primeiro, uma papelaria tabelou o valor pago por cliente se levarem certa quantidade de cadernos. Observe. Se a pessoa levar 3 cadernos, ela pagará R$ 8,00. Levando 6 cadernos, ela vai pagar R$ 16,00. Levando 12 cadernos, ela pagará R$ 32,00. E levando 24 cadernos, a pessoa pagará R$ 64,00. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que quanto maior a quantidade de cadernos, maior vai ser o valor pago por essa pessoa. Outra coisa que a gente pode observar é em relação aos valores dessa tabela. Vamos observar aqui de 6 cadernos a 12 cadernos. De 6 para 12, o que acontece com esse valor? Esse valor, ele dobra, certo? E o preço que essa pessoa vai pagar por esses cadernos? De 16 para 32, esses valores também dobram. Só um minutinho. Esses valores também vão dobrar. Então, a gente pode dizer que esse exemplo é um exemplo de duas grandezas diretamente proporcionais. Mas como assim, grandezas diretamente proporcionais? Primeiro, o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, a nossa altura, a nossa idade. E essa quantidade de cadernos e esse valor pago pela pessoa que compra esses cadernos também são duas grandezas. E por serem valores que a gente pode medir, a gente pode também compará-los. Elas estão ligadas diretamente, como eu observei anteriormente. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também vai diminuir. E além disso, elas aumentam e diminuem na mesma proporção. O que isso quer dizer? Que se o valor de uma dobrar, o valor da outra grandeza também vai dobrar. Se o valor de uma diminuir pela metade, o valor da outra também vai diminuir pela metade. E isso é um exemplo de duas grandezas diretamente proporcionais. Depois a gente vai ver a definição mais formal dela. Bom, agora vamos analisar o segundo exemplo. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Primeiro, vamos analisar uma coisa. Qual é a quantidade total de litros que esse tanque suporta? Basta a gente multiplicar 30 vezes 6, que é a quantidade de vasilhas e quantos litros cada uma dessas vasilhas suporta. Se a gente multiplicar 30 vezes 6, vamos encontrar que esse tanque suporta 180 litros. Tudo bem. Agora, vamos pensar aqui. Se a gente quiser encher com vasilhas de 3 litros cada uma, a quantidade que a gente precisa encher no total vai mudar? Que no caso é o 180? Não vai mudar. Então, vocês concordam comigo? Quanto menor a minha vasilha for, mais vasilhas eu vou ter que gastar para encher meu tanque. Vocês concordam comigo? Então, vamos pensar aqui. Como que a gente vai descobrir quantas vasilhas eu vou precisar gastar? Bom,
a gente pode observar que essas grandezas também estão ligadas, só que estão ligadas de forma inversa. Ao invés de uma crescer e a outra também crescer, uma aumentar ou diminuir e a outra também aumentar ou diminuir, acontece o contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. E a gente pode também dizer que elas aumentam e diminuem na mesma proporção. Se elas aumentam e diminuem na mesma proporção, a gente pode pensar o seguinte: se de 6 para 3 esse valor aqui foi dividido por 2, o que vai acontecer com esse valor? Ele vai ser dobrado. Eu vou multiplicar esse valor por 2. Ah, mas não acontece na mesma proporção? Acontece. Só que nesse caso, as grandezas são inversas. Então, tudo que acontecer com uma, vai acontecer uma operação oposta ao valor da outra. Uma operação inversa ao valor da outra grandeza. Entenderam? Então, nesse caso aqui, vamos pensar. Se daqui para cá eu dividir por 2 o meu valor, se antes as minhas vasilhas suportavam 6 litros e agora só suportam 3, aqui eu vou ter que dobrar o meu valor. Se antes eu iria precisar de 30 vasilhas, agora eu vou precisar de 60. Como que a gente pode observar isso? Se a gente multiplicar 60 vezes 3, a gente vai continuar tendo 180 litros, que é o valor total do tanque que a gente precisa encher. Então, vamos falar das definições formais dessas grandezas. Bom, duas grandezas são consideradas grandezas diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção, que foi o que eu acabei de exemplificar com essas duas situações. Matematicamente dizendo, é quando duas grandezas estão relacionadas, de modo que quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui na mesma proporção. E duas grandezas são consideradas grandezas inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, que foi também o exemplo 2, né, a nossa segunda situação. Existem algumas dicas que facilitam na hora de resolver esses problemas de grandezas proporcionais. A primeira delas é vocês construírem uma tabela com todos os dados conhecidos, de forma organizada, facilitando a análise de dados. Por que construir uma tabela? Naqueles exercícios, naquelas situações que a gente acabou de analisar, com a tabelinha é muito mais fácil a gente analisar se os valores de uma grandeza estão aumentando, o que está acontecendo com o valor da outra grandeza. Assim é muito mais fácil da gente analisar a nossa situação e identificar com quais grandezas nós estamos trabalhando, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E como que isso vai auxiliar? Em tudo, porque a gente vai saber as definições, vai saber como trabalhar com aquelas grandezas, né? Qual o comportamento delas. Aí a gente pode montar a proporção e conseguir resolver a equação pedida no problema. Agora vamos ver alguns exemplos para a gente conseguir identificar essas grandezas, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Primeiro exemplo. Maria foi ao mercado fazer compras e observou que as batatas estavam em promoção. Comprando 6 quilos de batatas, ela pagaria R$ 9,00, e se ela comprasse 12 quilos, pagaria R$ 20,00. Primeiro de tudo, vamos construir nossa tabelinha. Aqui eu coloquei todos os dados. A forma como você constrói a tabela vai a critério seu. Se você prefere construir, colocar, por exemplo, a massa e peso agrupados em uma coluna, ou em linhas, igual eu fiz, isso vai de acordo com o que cada um de vocês acharem mais fácil. Aí eu construí a tabelinha e aqui fica muito mais fácil da gente analisar o que está acontecendo com cada grandeza. Bom, se ela comprasse 6 quilos de batata, ela pagaria R$ 9,00. Comprando 12 quilos, ela paga 18. O que acontece com cada grandeza? Essa aqui aumentou, não aumentou? E essa aqui, o que aconteceu com ela? Também aumentou. E mais ainda, de um valor para outro, de 6 para 12, o que aconteceu? Esse valor foi dobrado. E com o preço que eu vou pagar por esses quilos de batata? Também dobrou. Então, o que a gente pode concluir?
que são duas grandezas diretamente proporcionais. Número 2. A respeito de grandezas proporcionais, assinale a seguir a alternativa que for correta. Letra A. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários, trabalhando em condições ideais nela, são grandezas inversamente proporcionais. Então, peraí, quais são as duas grandezas que nós estamos trabalhando? A gente está trabalhando com a quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários. Mas vamos pensar aqui, quanto mais quantidade de funcionários trabalhando nesse dia na fábrica, menor vai ser a produção, sendo que todos estão trabalhando nas mesmas condições? Acho que não, né? Acho que é o contrário. Então, a letra A é falsa, porque, na verdade, quanto maior a quantidade de funcionários, maior vai ser a quantidade de mercadorias produzidas nessa fábrica. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, porque se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Letra B. A distância percorrida por um táxi e o valor no final da corrida são grandezas inversamente proporcionais. O que essa letra B está nos dizendo? Que quanto maior for a distância percorrida por um táxi, menor vai ser o valor que a gente vai pagar no final da corrida. Porque, né, a definição de grandezas inversamente proporcionais. E será que é isso mesmo que acontece? Acho que não, né? A letra B também é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, porque quanto maior a distância percorrida por um táxi, maior vai ser o valor que essa pessoa vai pagar no final da corrida, né? Agora a letra C. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos pensar. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso. Quanto maior a velocidade que essa pessoa andar, maior vai ser o tempo gasto por ela? Vamos pensar. Se andando 50 km, ela gasta 15 minutos, por exemplo, andando a 60 km por hora, andando um pouquinho mais rápido, ela também vai gastar 15 minutos? Ou ela vai gastar um tempo a mais ou menor? Ela vai gastar um tempo menor, né? Porque quanto mais rápido ela for, mais rápido ela vai chegar e menor vai ser o tempo gasto. Então, sim, elas são grandezas inversamente proporcionais. É a letra C, que é a resposta correta, porque quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês e até a próxima aula.